Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos terminando o mês de setembro e justamente nesse dia 30 nós celebramos o santo que motiva o fato do mês de setembro ser considerado pela Igreja o mês da Bíblia, o mês para pensarmos mais sobre a centralidade da palavra de Deus, estudarmos. Esse mês as comunidades estudaram a carta aos Efésios e aprofundarmos o nosso conhecimento, mas também o nosso compromisso em fazer a palavra de Deus central em nossa vida. Hoje é dia então de São Jerônimo, que nasceu em Estridão, atualmente é a Croácia. Ele deve ter nascido ali em 347, por volta de 347, a data exata nós não sabemos. Uma família cristã rica, primeiros séculos, não é, do cristianismo, logo depois do fim da perseguição romana, recebeu uma sólida educação, foi estudar em Roma, viveu a vida do jovem, digamos assim, não convertido, a vida do jovem com seus excessos, com seus prazeres, mas logo se arrependeu, recebeu o batismo e viveu a vida contemplativa. Foi nessa vida contemplativa que ele estudou muito, estudou também a palavra de Deus e se dedicou a traduzir a Bíblia das línguas originais, o aramaico, o grego, para o latim, que era a língua mais famosa, mais popular, possibilitando assim a primeira grande popularização da palavra de Deus para aqueles que sabiam o latim, que eram muitos e variados, era a língua universal naquele momento. Então, São Jerônimo é que hoje nós celebramos, é ele que nos ajuda hoje a pensar a nossa vida, a nossa busca de santidade, sobre o aspecto de fazer a vontade de Deus, de se dedicar às suas coisas, mas acima de tudo a partir desse empenho para com a palavra, para com a Sagrada Escritura. E como sempre, olhando, contemplando a vida de São Jerônimo, agradecendo a Deus pelo bem que ele fez e faz à Igreja, por sua intercessão e por seu exemplo, vamos pedir o Espírito Santo de Deus que nos ajude, nos acompanhe nesse momento. É o Espírito Santo de Deus que faz com que a nossa vida vá tendo aquele sentido profundo. É o Espírito Santo de Deus que faz com que essa ponte seja construída entre nós, com que as coisas de Deus sejam clareadas em nossa vida. Aquela palavra é muito interessante que eu vivo, porque muitas pessoas, por delicadeza, que me deixa assim muito feliz, retornam dizendo: olha, Padre Manel, você disse aquela questão, a palavra disse isso, a outra pessoa disse foi outra coisa, e assim vai. São tantos testemunhos de toque no coração, de proposição da vida, que você entende muito bem como a palavra toca de forma variada cada pessoa. É uma resposta para a necessidade, é uma resposta para a pergunta da alma de cada um. Quem faz isso é o Espírito Santo. Quem dá esse encaminhamento da palavra para que cada um receba segundo o seu coração, como diz aquela música bonita do Padre Zezinho, daqui do meu lugar eu olho o teu altar. Cada um, a partir do seu lugar, lugar de vida, lugar de sentimento, recebe a mensagem. E quem faz essa distribuição é o Espírito Santo. É ele que toca. Então, que ele venha nesse momento sobre nós, que ele desça abundantemente sobre nós nesse momento, para que a ponte seja construída, para que a tenda do encontro seja levantada, para que a nuvem do refrigério paire sobre nós e que nós possamos nos encontrar nesse momento na presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo,
segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 9, os versículos de 43b a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante, não é, meu irmão? Porque, primeiro, São Lucas nos diz que todos estavam admirados com tudo que Jesus fazia. E eu posso imaginar que os discípulos estavam muito felizes com essa admiração das pessoas, muito encantados com isso. Todos elogiando, todos agradecendo, todos comentando positivamente sobre as coisas que Jesus fazia. E é como que Jesus dissesse aos discípulos: olhe, não se deixem encantar. Não se deixem deslumbrar com os elogios, com essa admiração, porque o essencial vai acontecer e o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Sem dúvida alguma, muitas e tantas vezes, especialmente nós, nesse nosso tempo, onde o sucesso, onde a luminosidade é sempre uma tentação muito grande, podemos nos deixar seduzir por essa lógica, a lógica do sucesso, também na vida cristã, também na vida religiosa, também em nossa missão. Ai, que maravilha, agradamos a todos, que maravilha. Não. A vida cristã tem cruz. E a mão que toca o violão, se for preciso, joga uma pedra. E a mão que aplaude e que sacode ramos verdes no domingo de Ramos, se for necessário, aponta e grita: crucifica-o na Sexta-feira Santa. É preciso que não nos encantemos com os elogios, os agradecimentos, os encantamentos do caminho. É preciso olhar a meta. Se Jesus fosse um de nós, poderia facilmente, no encantamento do caminho, dos elogios, da admiração do povo, ele podia facilmente esquecer a sua missão, deixando-se seduzir pelo sucesso. Mas diante daquela situação, ele lembra aos discípulos: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Com certeza os discípulos entenderam mais tarde, meses, anos depois, quando Jesus estava na cruz. Os discípulos entenderam como quem lê de trás para frente os acontecimentos. Puderam perceber, portanto, como é forte. Puderam perceber, portanto, como é forte a sedução do sucesso, mas, por outro lado, como é absolutamente necessário a fidelidade à missão. Olhar fixo no que nos é proposto, sem deixar de lado o essencial. Peçamos a Deus nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nesse momento que você me escuta, peçamos a Deus a graça da fidelidade à missão, sem nos deixarmos inebriar pelas possíveis seduções do caminho. Que assim seja e que Deus nos ajude. Amém. E que Ele mesmo te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.